Olá, tudo bem? Meu nome é Ademito de Andrade Ponce Santana, sou aluno da professora Luísa Mercante. Vou apresentar o trabalho que estive envolvido no último ano, que é desenvolvimento de nanoestruturas híbridas e sua utilização em sensores químicos. Bom, o desenvolvimento de sensores colorimétricos para monitoramento ambiental tem sido um dos objetos de estudo das ciências de materiais, principalmente porque algumas substâncias, mesmo em pequenas quantidades, podem causar grande prejuízo ao meio ambiente ou à saúde do indivíduo, como, por exemplo, a contaminação de sistemas aquíferos por metais, que constitui um grave risco principalmente devido às características toxicológicas e carcinogênicas desse elemento. Bom, assim, sensores colorimétricos podem ser descritos como quando há interação entre o agente cromogênico e o analito e que, como resposta, é obtida uma variação de cor. E uma das estratégias para o desenvolvimento de sensores colorimétricos é empregar um suporte sólido para maior imobilização do agente cromogênico sobre o analito. Assim, o trabalho combina a nanocelulose bacteriana, que apresenta elevada área superficial e porosidade, com um agente cromogênico TAR, que exibe atividade óptica, a fim de desenvolver sensores químicos baseados em nanocelulose bacteriana modificada com corante TAR para detecção de íons metálicos. Para preparar a membrana funcionalizada, primeiro, uma membrana de nanocelulose bacteriana é cortada em dimensões de 50 por 50 mm e adicionada em uma placa de Petri, junto com 4 ml de uma solução de TAR 5%. Após 15 minutos, a mesma é retirada, cortada em dimensões de 15 por 5 cm e submersa em 2 ml de água pura para retirar o excesso de corante da superfície da membrana. Após o preparo da membrana funcionalizada, foi avaliada a sensibilidade da mesma na presença de diferentes íons metálicos. Isso foi feito nos tempos de 5 e 15 minutos e em diferentes condições de pH. Todos os dados foram obtidos por meio da colorimetria digital usando o software ImagenG, que fornecia dados referentes aos parâmetros RGB e RGB das imagens da membrana funcionalizada após reagir com o cátion. E com isso é obtido dados, e com esses dados é possível construir gráficos e curvas analíticas a fim de validar o método. Foi observado que a membrana funcionalizada é capaz de identificar os cátions de cobre, cobalto, ferro e níquel. E para escolher o melhor parâmetro para as análises, foi calculada a diferença entre cada parâmetro do branco e cada parâmetro da membrana funcionalizada após reagir com cátion. Foi observado que o canal que apresenta a maior variação é o vermelho, e portanto o mesmo é adotado para as próximas análises. Verificou-se que a capacidade da membrana em identificar os cátions metálicos é mais efetiva para um tempo de 15 minutos, e portanto o mesmo é selecionado para as próximas análises. Então, foi avaliada a capacidade da membrana interagir com os cátions metálicos em diferentes condições de pH, e para isso foi analisado os pHs de 2, 4, 6 e 8. Em pH 2, a membrana funcionalizada não foi capaz de interagir com nenhum dos cátions metálicos e, portanto, não mostrou uma variação de cor. Em pH 4, a mesma reage preferencialmente com o cátion de níquel, apresentando uma variação de cor. Em pH 6, é observado que a mesma é capaz de interagir com os cátions de níquel, cobalto e ferro, e em pH 8 não é possível analisar, uma vez que o corante começa a se desimpregnar da membrana e, portanto, não é possível realizar análise nesta condição. Enfim, foi avaliada a capacidade da membrana funcionalizada monitorar a concentração dos cátions metálicos. Para o cátion de níquel em pH 4 e 6, é possível monitorar a concentração entre 2,5 até 50 mg por litro. Para os cátions de cobalto e ferro em pH 6, é possível monitorá-los entre 7,50 até 50 mg por litro e de 5 até 50 mg por litro, respectivamente. Por fim, os espectros de infravermelho apresentam todas as bandas características da membrana de nanocelulose bacteriana, como, por exemplo, o pico em 1109 cm recíproco referente à deformação axial simétrica CLC de um éter. Além disso, ao comparar a banda de 1633 cm recíprocos referente ao estiramento vibracional da ligação C dupla N do espectro da membrana funcionalizada com o espectro da membrana funcionalizada após reagir com cátion de níquel, é observado um deslocamento de 8 cm recíprocos, que pode indicar a formação da ligação do nitrogênio do grupo azo com o cátion metálico. Com isso, concluímos que a combinação da nanocelulose bacteriana com o TAR é interessante, uma vez que as propriedades da membrana contribuem para uma maior imobilização do TAR e reação com os cátions metálicos. Além disso, o sensor demonstrou uma variação de cor ao interagir com os cátions de níquel, ferro e cobalto, e dessa forma possibilitando a detecção dos cátions de forma simples e eficiente. Como perspectivas futuras, temos a determinação do limite de detecção para os diferentes íons metálicos, a análise de mostra real, a avaliação da estabilidade da membrana modificada e a avaliação da capacidade de reuso da membrana, além do desenvolvimento de um dispositivo microfluido.